eu não acredito que trade é profissão do jeito que as pessoas pensam. E quando que você percebeu, assim, como que foi essa trajetória? Quando que você percebeu, o que que você fez que começou a virar a curva, como você falou? Bom, primeiro eu percebi várias coisas, tá? Então, assim, só pra gente, vou colocar um pouco a minha situação que ela é hoje, só pra gente poder dar contexto. Eu nunca vivi exclusivamente do day trade. Nunca. Eu nunca deixei de ser empresário, eu nunca deixei de ter outras fontes de renda. E o meu status, e a minha linha de pensamento hoje é outra, bem diferente de renda que eu tinha do meu trabalho, eu teria que ter um patrimônio Excel, que tudo dá certo, tudo mais. Eu falei, cara, vou ter que ter um patrimônio muito maior para ter isso de média. Para isso ser a média da minha vida, eu vou ter que buscar um resultado muito maior que isso, eu vou ter que ter um patrimônio muito maior. Então minha ficha caiu, falei, não, passo para trás, vamos construir de onde está. E aí eu tirei um tanto, quando que eu consigo migrar o que eu faço em TI, que eu não queria mais continuar na carreira, para uma carreira de mercado. Então eu falei, pô, eu tenho que ter um tanto de patrimônio acumulado, eu tenho que ter essa condição, eu tenho que ter essa condição, eu tenho que ter essa condição. E aí, quando eu coloquei isso na minha cabeça, minha ansiedade baixou, minha expectativa foi pro lugar, e aí eu comecei a executar com mais calma e a coisa foi, a coisa vai, quando você executa com mais calma. Então, foi aí que começou minha evolução até 2019, e ia viver um tempo sem a preocupação do trade, tá? E aí sim, quando eu saí do outro trabalho, também teve desafios, eu tive problema de performance também, porque volta a expectativa. Isso que eu ia te Volta. perguntar, como é que foi essa transição, assim, né? Que você já vinha tendo resultados, mas tinha sempre aquela segurança, a gente sabe que é uma segurança, Sim. da sua outra atividade remunerada. E aí, quando sai. Foram piores, mas eu tive, desde 2019 até hoje, talvez um dia feio de descontrole financeiro, é o que a gente chama de MD, né? Que é o dia do Michael Uhum. Douglas. Então, eu tive um dia que foi em 2020. Depois eu não tive mais. E esse dia também não me estragou tudo, estragou ali um mês e meio. Mas eu sabia que eu tinha uma reserva. Então, daquele momento para lá, para cá, o que que o mercado me faz? O mercado, que eu já falo, é o seguinte: eu não acredito que trade é profissão do jeito que as pessoas pensam. Eu acredito que trade ele é profissão para quem trabalha numa mesa, quem trabalha para os outros como trader. Para mim, o que a gente faz é um empreendedorismo, é um empreendimento, porque você tem que cuidar do caixa, do risco. Só que se você tem a cabeça de empresário, você sabe que a empresa não dá resultado fixo todo mês, ou empresas baixas. Eu não posso contar com Prolabore. Se eu contar com um Prolabore, eu vou ter que ter um capital muito grande. Então, sei lá, Luana, em vez de eu comprar uma franquia do aluno meu, que eu acredito que o mercado reflete o nosso estado emocional. Então, se você tá bem, coloca ali uma barreira enorme em cima. Então, foi essa mudança nesse meu relacionamento com o mercado que me fez ajustar o operacional, de mudar, de me adaptar o tempo inteiro. E foi assim. E é assim que a gente vai indo, entendeu? Eu concordo com essa sua forma de ver, inclusive eu tenho um vídeo no meu canal em que eu falo um pouquinho dessa, tem esses papéis distintos, que o planejamento, da fiscalização, né, você ser o seu próprio, atuar dentro da sua empresa como cada um deles, né, mas você comentou aqui um pouquinho agora a respeito do estado emocional enquanto que está operando, e ao Uhum. longo desse tempo, você como trader, garoto, qual foi a sua principal dificuldade em relação a esse estado emocional? O que que você mais teve que... O entendimento do quanto eu arrisco. Então, uma coisa que eu sempre levantei bandeira, e é uma bandeira que não dá dinheiro se você tem um negócio. Então, por exemplo, se eu tenho um negócio que tem treinamentos, então o SST é uma empresa. Se eu quiser vender curso de gestão de risco, eu quebro, porque as pessoas não compram gestão de risco. E é a coisa, para mim, assim, fundamental, comportamental. Então, eu falo muito, e eu sei que você faz um trabalho muito nesse tocante, eu falo muito, falo, gente, não é tudo que é terapeuta, não é tudo que é isso, cara. Se a tua vida tá dependendo de hoje, maluco, não tem Jesus Cristo que consiga fazer um negócio desse, cara, todo dia. Então, as pessoas querem fazer todo dia. Então, o que fez eu entrar no controle e falar o seguinte: qual é o tamanho do meu sapato? E o que eu quero dizer com isso? Tem trader que consegue arriscar metade da conta dele na corretora num dia. Tem gente que consegue, é pouca gente. Eu tenho um tamanho que para mim é confortável, que se eu entrar num drawdown ali, numa fase ruim, num mês ruim, numa sequência ruim, não vai mexer comigo, não vai aumentar. Então, eu aprendi a conhecer os sinais que eu dou, eu aprendi a ler os meus sinais de comportamento. Então eu acredito que até um amigo meu fala muito isso, a emoção é uma coisa difícil de controlar, mas você tem que entender ela. Então eu hoje entendo, quando eu sei que a minha barriga fica fria, eu sei que a minha mão começa a suar, minha respiração muda, eu falo, tô ansioso. Então, se eu tô ansioso, eu consigo saber isso antes de entrar num negócio ruim. Eu aprendi a me conhecer. E eu acredito que isso é uma coisa que a pessoa tem
tem que aprender com ela mesmo. Então, quando eu aprendi a me conhecer, eu entendi assim, o que que eu preciso ter para não ter esse sentimento? E eu falo às vezes pra galera que é o seguinte, você tem que operar sem querer operar. Tipo assim, você tem que operar desapegadão mesmo. Porque se você tá com um monte de plano pra tua vida, pra tudo. Sabe uma coisa que eu falo, Luana? Eu falo para pessoas o seguinte: você não deve largar teu trabalho e largar tua renda. Eu sou totalmente contra o cara ter uma renda só. Mas contra, assim, demais. Às vezes a gente tem um emprego, a gente tem uma renda só. Parece que é seguro, mas não é. Você perdeu o emprego, você ficou sem nada. Então eu falo, pô, o trade, eu tenho muita gente que opera comigo que conseguiu mudar no trabalho o horário de trabalho, do meio-dia às 8, e o cara consegue operar de manhã, pô, ele tem duas fontes de renda, entendeu? Então, para mim, foi especialmente uma mudança de propósito. Quando eu mudei o propósito, minha ansiedade baixou. Mas mesmo assim, se eu me alavanco muito, se eu sinto que o risco que eu estou tomando é maior do que o meu patrimônio realmente deveria ter, especialmente no day trade, tá, Luana? Eu acho que o day trade não é para todo mundo. Eu não acho que o day trade é para todo mundo. Eu adoro fazer swing trade, é a coisa que eu mais faço. Eu performo percentualmente melhor no swing do que no day trade, porque eu gosto muito de analisar o gráfico parado. O tique me dá a ansiedade de tomar uma decisão, entendeu? Então, mesmo quando eu tô com a mão leve, quando eu tô com a mão leve no day trade, eu faço de boa. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma expectativa com aquilo. Então, é mais ou menos esse o contexto. Eu faço o meu giro, eu chamo de giro, que é o day trade, eu faço ele, mas eu faço ele com hoje 5% do patrimônio que eu tenho em dinheiro, que é pro mercado, 5% é o day trade. O resto tá em swing trade, tá em carteira, tá em outras coisas, e eu faço isso de boa.